Agora vamos falar mais sobre hidroponia. Eu estou aqui com o Maurício, engenheiro agrônomo e consultor, que vai comentar para nós sobre essa técnica de cultivo diferenciada. Maurício, o que é basicamente hidroponia? Hidroponia é o cultivo sem solo, é o cultivo que é feito ou diretamente na solução nutritiva, como aqui, ou é feito no substrato, mas sempre sem solo. Certo. Vamos destacar então quais são as vantagens de se realizar essa técnica, esta forma de cultivo. Perfeito. Hidroponia, como qualquer coisa, não é algo perfeito, mas se o produtor fizer bem feito, tem vantagens e desvantagens como tudo. As vantagens são para o produtor. É um sistema que tem grande economia de fertilizante, ele usa a quantidade certa na hora certa. Se bem feito, bem conduzido dentro da estrutura, tem menos doenças e menos pragas, então ele usa menos defensivo. A vantagem para o consumidor é que é um produto que tem segurança alimentar, não teve contato com solo, não teve contato com esterco, ele vai embalado individualmente até o consumidor final. E a vantagem para o meio ambiente é a economia não só dos adubos que não vão para o solo, como a questão dos defensivos que a gente já falou, e também com o menor uso de água. Apesar de ser hidroponia, ser um cultivo que é feito na água, o consumo de água aqui é menor que o consumo de cultivo a campo. Então, comparando qualquer cultivo, uma alface a campo, uma alface em hidroponia, a hidroponia acaba utilizando menos água por unidade, que a água é essencial para todos nós. Com certeza, contribui para a sustentabilidade do nosso planeta também, né, essa técnica. E nessa questão que você falou dos benefícios, né, para a saúde, quais são as vantagens e o destaque para os produtos cultivados na técnica de hidroponia? Bom, além do menor uso de defensivos, que a gente falou, menor uso de inseticidas e fungicidas, tem a segurança alimentar, ele não tem a contaminação tem o potencial de ser muito mais limpo que o produto de campo, que não é ruim por causa disso, mas simplesmente tem uma diferença entre eles. E tem a vantagem da nutrição ser balanceada, você tem a chance de produzir algo que é nutricionalmente balanceado. Então tem toda uma questão aí nutricional, né? A gente encontra produtos hidropônicos em supermercados, onde a gente pode encontrá-los? Encontra. Já está bem mais comum, hoje quase toda grande rede tem, até nas cidades menores hoje em dia é difícil você não encontrar um produto na prateleira que não haja um produto hidropônico. É fácil de reconhecer, são sempre os que têm embalagens individuais e vêm com a raiz. Então, às vezes algum outro produtor de campo coloca a raiz junto, mas só você ver, se não tem terra, tem embalado individualmente, e é para dizer na embalagem, produto hidropônico. Então, na própria embalagem consta então que é um produto hidropônico, assim a gente consegue diferenciá-los, né? E a questão da durabilidade? A durabilidade do hidropônico tende a ser maior se for bem feito. É claro que não é automático só porque é hidropônico, mas se for bem feito, bem transportado, bem armazenado, porque você tem toda uma cadeia, que a gente chama cadeia produtiva, que inclui o produtor, o caminhoneiro, o atravessador, a pessoa que está no supermercado e o nosso próprio transporte até em casa, é lógico, né? Se tudo isso for feito como deve, então o produto hidropônico com raiz tende a durar mais para a dona de casa. Eu acho interessante a gente destacar essas formas de cultivo, porque às vezes a gente vê nas prateleiras do supermercado ou o produto chega em casa e a gente não tem ideia, não tem a noção de todo o preparo, as etapas que foram feitas para que aquele produto chegasse naquele momento, né? E também os benefícios daquele produto, o porquê devemos escolher um produto hidropônico ou não, né? Então a gente tem que observar isso, porque além da questão da sustentabilidade, tem a questão da saúde, né? Sem dúvida, a nossa saúde, a saúde do planeta. Hoje em dia, quase qualquer cultivo feito racionalmente, seja orgânico a campo aberto, seja hidroponia, tem as suas vantagens, as suas desvantagens. O importante é que seja feito com critério técnico. Essa é a grande divisão entre os produtos, é que seja feito com apoio técnico. E a gente vê aqui que tem toda uma estrutura, né? Inclusive uma proteção de estufa. Quais são os cuidados? A vantagem da estufa é que ela te permite uma produção numa época do ano maior, então você está menos exposto à chuva. A produção dentro de estufa pode até ser feita no solo, pode ser feita com cultivo convencional. Aqui no caso a hidroponia, quase toda hidroponia é feita embaixo de uma proteção, a gente chama isso de cultivo protegido. Então o que a estufa faz? Ela não deixa chover direto no produto, isso já é menos doença e menos perda por estragar. Não tem granizo, você consegue armazenar um pouco de temperatura aqui, então à noite não esfria tanto. Se você reparar, a tela ao nosso redor impede que insetos maiores entrem, não impede que todos entrem, mas já dá uma segurada. Também propicia um clima um pouco melhor por reter um pouco mais a umidade aqui dentro, não deixa secar tanto.
Mas também não é perfeito, alguns insetos entram, você tem que controlar, você tem uma área menor, então fica mais fácil de monitorar isso para não usar um excesso de defensivos. E aqui no Brasil a gente tem que lidar com excesso de calor, é lógico. E Maurício, são os mesmos cuidados que devemos ter antes de consumi-los? São exatamente os mesmos. Os cuidados que qualquer consumidor, a dona de casa, tem que ter antes de consumir o hidropônico é a mesma coisa da produção orgânica, a mesma coisa de qualquer produção no solo. Potencialmente ele sai com uma carga biológica menor, porque não teve contato com o solo, nem com o esterco, mas tem que ser limpa, porque é uma coisa que vai ser consumida, e in natura, mais que tudo, ela não é cozida antes, então tem que ser muito bem lavada. Se a dona de casa costuma usar aquela solução de hipoclorito de sódio ou vinagre, faça normalmente, lave bem cada folha, porque ela sai limpa daqui, mas tem toda uma cadeia que vai em caminhão, em supermercado, até a etapa final do consumidor, então ele tem que ser desinfetado antes de ser consumido, sim, normalmente, como qualquer produto. Ok, Maurício, muito obrigado, super interessante a hidroponia, a gente sabe, né, que é importante ter uma alimentação saudável, ainda mais com produtos hidropônicos, né? Exatamente, muito obrigado a você pela oportunidade de explicar para a dona de casa o que é hidroponia e para o pessoal urbano saber um pouquinho mais de onde vem a comida aqui do nosso meio rural.